Bom, gente, vamos lá. Então, hoje a gente começa a falar do sistema urinário. Então, o sistema urinário vai ser dividido em duas aulas. Então, essa primeira aula, essa parte um, a gente vai falar sobre o rim e sobre os ureteres. E nas outras, aqui que é o que a gente chama de sistema urinário superior. E na próxima aula a gente fala de bexiga e uretra. Bom, então primeiro, o sistema urinário ele é o responsável pela eliminação de vários resíduos do próprio metabolismo, né? Então o metabolismo ele produz alguns resíduos e junto com a água esses resíduos eles são eliminados através da urina. Então a grande importância é que através da eliminação da urina você promove a manutenção da homeostase, que é aquela palavrinha, né, que quer dizer equilíbrio fisiológico. E quais são, na verdade, os componentes do sistema urinário? Então a gente tem aqui talvez o sistema mais simples, né, o sistema anatômico mais simples, porque na verdade a gente tem 4 componentes. Então os 2 rins, os ureteres, a bexiga e a uretra. Bom, e aí o que acontece? A urina, ela é fabricada, ela é produzida nos 2 rins e ela já sai pronta para ser conduzida através dos 2 ureteres, que a gente visualiza aqui na figura. Aí a urina vai ser armazenada na bexiga, e aí quando a bexiga chega na sua capacidade, ela manda uma informação para o cérebro entende que está na hora de esvaziar a bexiga, e aí essa urina ela vai ser eliminada através da uretra. Então nós temos 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. Então a uretra é a responsável por lançar a urina para o exterior. Bom, então vamos lá. O rim ele vai retirar o excesso de água, de sais e de resíduos do metabolismo e formar a urina. Nessa figura aqui, a gente está visualizando a posição anatômica, a topografia dos 2 rins. Então, o rim do lado direito, então aqui é como se eu estivesse olhando o paciente na vista posterior. E aí a gente visualiza a altura desses 2 rins. Então, o rim esquerdo ele é um pouquinho mais alto que o rim direito. Por quê? Porque aqui eu tenho a presença do fígado. Então, o fígado ele joga esse rim direito um pouquinho mais para baixo. Embora os rins eles sejam órgãos abdominais, a gente percebe que como o diafragma ele é um órgão cupular, a gente tem ainda a presença das costelas aqui protegendo a parte superior dos rins. O rim ele fica mais ou menos na altura entre T12 e L3, é o que a gente visualiza aqui. Por quê? Porque T12 estaria nesta região. Então, aqui a gente visualiza as 2 últimas costelas. Aqui a relação, a sintopia com os músculos da parede posterior do abdômen. Então, eu tenho aqui, estaria aqui relacionado com o transverso do abdômen, aqui o músculo quadrado lombar e aqui o músculo psoas maior. O rim, ele é um órgão que a gente chama de retroperitoneal. Então, lembrando, né, que ele é um órgão que fica atrás do peritônio parietal. Então, o peritônio a gente visualiza aqui na figura, ele passa pela frente, assim como, lá, a gente sempre fala, né, o pâncreas. Aqui, parte do duodeno, quando o duodeno ele faz a flexura do duodeno jejunal, o jejuno já entra para dentro da cavidade peritoneal. Então, os rins eles são retroperitoneais. E aí, como eu tinha dito, o rim direito ele é um pouquinho inferior em relação ao esquerdo por conta da presença do fígado. E quais são as sintopias dos rins? Então, olha só,
Aqui agora a gente está visualizando a vista anterior, então aqui o lado esquerdo, aqui o lado direito. Então aqui a gente vê a presença do peritônio, né, como se fosse, tá representado como essa membrana aqui na frente do rim. E aí aqui quais são as relações de posição? Então eu tenho o fígado, aí eu tenho aqui, ó, aqui estaria passando a flexura cólica direita, aqui relação com o intestino delgado. Essa região mais medial aqui estaria a parte descendente do duodeno. Aí do lado esquerdo, relação com o jejum. Aqui estaria passando o colo descendente, a flexura cólica esquerda. Então, imaginem que o colo transverso, ele tá passando bem nesta região aqui. Aqui mais acima, o estômago, o baço e relação com o pâncreas. E ainda aqui estariam as duas glândulas suprarrenais. Então, a suprarrenal direita e a suprarrenal esquerda. De novo, ó. Então, aqui a gente visualiza o chamado seio renal. Então, é essa região por onde as estruturas do hilo vão passar. Aí, visualizando essa figura agora, o seio renal é esta região aqui. E o que mais que a gente tem aqui no rim? A gente tem uma região periférica, que é chamada de córtex renal, que é a casca, e esta região aqui chamada de medula renal. Então, ó, córtex renal é a casca, medula renal é esta região e depois aqui ainda eu tenho o seio renal. Então, estas são as regiões do rim. Bom, na medula renal, a gente tem as chamadas pirâmides renais, que são essas estruturas triangulares. E é aqui, de fato, que a urina ela vai ser sintetizada. Cada pirâmide é dividida através de uma projeção do córtex chamada de coluna renal. Então, eu tenho, na verdade, ó, uma pirâmide, uma coluna, uma pirâmide, uma coluna, uma pirâmide, uma coluna. E aí, o ápice, a ponta dessa pirâmide, a gente visualiza aqui, é a chamada papila renal. Então, existe aqui uma área crivosa. O que é isso? É uma área cheia de furinhos. Por quê? Porque a urina, quando ela chega aqui à papila da pirâmide, ela já vai passar para dentro desses canais e ela já está pronta. Então, a urina, ela é, na verdade, sintetizada no que a gente chama de pirâmides renais. Ah lá, e aí agora a gente dá um zoom na pirâmide para ver que a pirâmide, ela é na verdade formada por néfrons. E os néfrons, eles são então o que a gente chama de unidade funcional do rim. Então, cada rim, ele tem cerca de 1 a 4 milhões de néfrons. Os nossos rins, eles funcionam abaixo da capacidade total. Por isso que, às vezes, você pode até doar um rim e viver com somente um rim, né? Por quê? Porque eles não funcionam na sua capacidade total. E aí, o que acontece? Os néfrons, eles recebem o sangue através desse glomérulo, então, são vasos bem pequenininhos. E aí, esse sangue, ele passa a ser filtrado nesses ductos, né? E o final desse néfron, ele vai estar lá na região do ápice da pirâmide renal, na papila renal, que é formada, então, por área crivosa, cheia de buraquinhos. Por quê? Porque cada buraquinho, vamos dizer assim, é o final de um néfron. Então, a urina, ela vai ser sintetizada nessa região e a urina, então, ela vai sair aqui no final do néfron e vai começar a caminhar por dentro dos ductos que estão lá nos rins. Então, olha só, o que acontece na verdade? A urina formada, ela vai passar pela papila renal, então a papila renal, que é a região da área crivosa, e aí o que acontece? Essas papilas, elas vão desembocar no que a gente chama de cálices menores.
Então, cada pirâmide, ela vai desembocar numa região que é chamada de cálice menor. Então, aqui a gente visualiza um cálice menor, aqui outro. Cada pirâmide tem o seu cálice menor. Esses cálices menores, eles vão fazer o quê? Eles vão se unir, então cerca de 2 ou 3 cálices menores vão se unir para formar um cálice maior. E aí, a união dos cálices maiores forma o que a gente chama de pelve renal. Pelve é aquilo que recebe, né? Então, a pelve renal, ela vai receber a urina que estava lá nos cálices maiores. Então, como é que funciona? Ó, de novo, depois que a urina sai dos néfrons, ela vai passar pela papila e aí ela entra no cálice menor, depois no cálice maior, na pelve e, por último, aqui ela já chega ao ureter. Então, olha só, vamos fazer uma revisão. Córtex renal, depois coluna renal, pirâmide renal, papila, cálice menor, cálice maior, pelve e por último ureter. Então essas são as regiões aí anatômicas do rim. E como é que esse rim ele é vascularizado? Então, existe a artéria renal, essa artéria renal é ramo direto, como a gente falou, da artéria aorta. E a artéria renal, quando ela está chegando próxima ao hilo, ela vai se dividir em ramo anterior e ramo posterior. Então, esses ramos, eles vão suprir o próprio parênquima renal. Mas o que acontece aqui é que, além de ramo anterior e posterior, são comuns artérias chamadas de acessórias. Então, elas saem lá da aorta e elas também vêm para a região do hilo renal. Então, elas são chamadas de artérias extra-hilares. Extra-hilares por fora do hilo, tá? Então, elas são artérias que vão complementar a vascularização dos rins. E aí, o que acontece aqui é que eu tenho várias veias que vão ser tributárias para a formação da veia renal direita e da veia renal esquerda. Quando a gente olhar o hilo renal e as estruturas do pedículo, o que acontece aqui é que as veias, elas são sempre anteriores às artérias. Então, como é que eu sei, por exemplo, lá na prática, que eu estou olhando um rim na vista anterior ou na vista posterior? Então, eu preciso saber que a veia, ela é sempre anterior no posicionamento do hilo. E aí, aqui a gente visualiza de uma outra forma. Então, olha só, a veia cava inferior, as veias renais. Então, a veia, a gente percebe que a veia, ela é anterior à artéria. E as artérias renais aqui saindo da artéria aorta. Acontece aqui uma situação importante que precisa ser conhecida na anatomia, que é o que a gente chama de pinça aortomesentérica. O que é isso? Então, aqui o que acontece é que a aorta ela está dando tronco celíaco, que vocês já estão cansados de ver. E ela dá aqui a mesentérica superior. Bom, o que acontece aqui é que a veia renal do lado esquerdo, ela é uma veia bem maior do que do lado direito, por conta do posicionamento da veia cava inferior. E aí, o que acontece aqui é que a veia renal do lado esquerdo, ela passa exatamente embaixo da origem da artéria mesentérica superior, formando uma pinça aqui. Então, pinça aortomesentérica, por quê? Porque a veia ficou pinçada entre a artéria aorta e a artéria mesentérica. Então, podem acontecer aqui algumas situações em que você tem a compressão desta veia, por exemplo, um aneurisma, né, um aumento de pressão, alguma coisa que provoque a compressão dessa veia renal esquerda.
E aí, o que você vai ter aqui? Refluxo para o rim. E o rim começa a ficar doente por conta deste refluxo, que foi causado pela compressão dessa veia renal esquerda, ok? Então, guardem aí, pinça aortomesentérica. Bom, e o ureter? O ureter, ele é um órgão simples, né? Um tubo muscular. Esse tubo, ele sai do rim e vem para a região da bexiga. Então, como ele sai lá do rim e chega até a bexiga, ele vai ter uma parte que está dentro do abdômen e uma parte que está que está dentro da pelve já. O ureter, ele tem movimentos peristálticos, assim como o canal digestório. Então, esses movimentos peristálticos possibilitam que a urina ela possa caminhar dos rins até a bexiga. E aí, o que acontece é que ela vai descer, né, acompanhando a parte posterior do abdômen. Então, ela desce colada lá na parte posterior do abdômen até que chega na bexiga. E aí, ela perfura a bexiga, na verdade, e forma um ósteo que é chamado de ósteo ureteral. Então, ósteo ureteral. Bom, o ureter, ele tem 3 constrições. Então, como a gente viu lá, se vocês lembrarem em digestório, o esôfago tem 3 constrições, aqui é a mesma coisa, o ureter também tem 3 constrições. E essas constrições, obviamente, vão ser importantes lá na clínica, porque se eu tiver um cálculo renal aqui, o que acontece é que esse cálculo, a chance dele parar nessas constrições é muito maior. Bom, e aí o que acontece? Eu tenho aqui, primeiro, uma constrição exatamente onde a pelve renal ela vai se estreitar para formar o ureter. Então, essa é a primeira constrição, na junção da pelve com o ureter. Então, quando a pelve se estreita e forma o ureter, é a primeira constrição. Então, aqui a gente visualiza essa primeira constrição nessa região, então, onde a pelve se transforma em ureter. Depois disso, a segunda constrição é exatamente aqui, ó, onde o ureter ele passa na divisão da ilíaca comum em ilíacas externa e interna. Então, aqui existe uma segunda constrição que vai coincidir com a margem superior da pelve. Então, esta é a segunda constrição. E aí, o ureter desce, desce, desce. A terceira constrição tá aqui já, que é quando o ureter ele passa na parede da bexiga. Então, na passagem pela parede da bexiga, existe uma terceira constrição. Então, a primeira lá em cima, onde ele é formado. A segunda aqui, onde ele passa pelos vasos ilíacos. E a terceira lá na parede da bexiga. E aí, o que acontece? A gente visualizando aqui por cima, uma vista superior, bexiga, aqui a região final do útero, colo do útero, reto, uma pelve feminina. Então, aqui eu visualizo, ó, a segunda constrição do ureter. E aí, o que acontece é que o ureter, ele vem, vem, vem e ele vai entrar, então, na parede, pela parede da bexiga. E aí, vai formar os chamados ósteos dos ureteres, ou ósteo ureteral, tanto faz, tá? O que acontece aqui é que o ureter, ele vai vir e vai entrar na bexiga de forma oblíqua. Por quê? Porque quando ele entra desta forma oblíqua, acaba formando aqui uma válvula. E essa válvula impede que a urina que já entrou na bexiga, ela volte para o ureter. Então, aqui a formação, né, a passagem do ureter na parede da bexiga, ela não é uma passagem que é realizada de forma transversa. Então, ela é de forma oblíqua para que haja formação dessa válvula. Então, toda a urina que já entrou na bexiga, ela não pode refluir para a região do ureter. E como é que o ureter ele vai ser irrigado? Então, a gente precisa pensar
no ureter abdominal e no ureter pélvico. O ureter abdominal, lá, ele tem ramos das artérias renais, principalmente, e alguns ramos que são menos constantes, tanto das gonadais, da aorta e da ilíaca. Então, aqui na figura, ó, a gente visualiza os ramos da renal, então esses ramos eles chegam ao ureter, os ramos das gonadais, né? Então, aqui, e alguns ramos da ilíaca. O que é que acontece? Quando esses ramos chegam no ureter, eles vão formar um ramo ascendente, um ramo descendente. E aí esses ramos acabam se anastomosando aqui. Esta vascularização do ureter, ela é muito delicada, né? Tanto que durante uma cirurgia você precisa tomar muito cuidado, porque se você fizer o rompimento de algum desses vasos, essa região do ureter, ela pode vir a necrosar. Então tem que tomar cuidado com essa vascularização. E aí, quando o ureter ele entra na pelve, né, o que acontece aqui é que eu passo a ter ramos das artérias uterinas ou das vesicais inferiores, né? Então, se for mulher, das uterinas, e se for homem, das vesicais inferiores, e alguns ramos ainda que podem sair das ilíacas comuns, internas e ováricas, tá? Então, a vascularização, como é um órgão, né, que é muito grande, vamos dizer assim, comprida, eu preciso ter vascularização de várias fontes. E a drenagem é realizada, então, pelas veias homônimas, né? Então, eu tenho aqui, principalmente, o ureter abdominal, ele recebe a drenagem para as veias renais e gonadais, e o ureter pélvico pelas veias uterinas, vesicais inferiores nos homens, e ainda menos comum, né, nas ilíacas comuns, internas e ovárica, certo? Então, essa seria a drenagem do ureter, ok? Espero que vocês tenham gostado, gente. Beijinhos virtuais!